Aqui para o nosso papo a partir de agora, o professor de Relações Internacionais da ESPM, professor Leonardo Trevisan, ao vivo conosco aqui nos Bastidores do Poder. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos escutem, que nos escutam. Professor, tudo que os principais líderes anunciaram hoje ao longo do dia foram sanções econômicas. Talvez Boris Johnson tenha sido mais claro ali no que ele pretende, o que ele pelo menos ofereceu ali para os seus pares na Europa, no grupo do G7 ali para sancionar economicamente a Rússia, pressionar financeiramente a Rússia. O Biden foi um pouco mais lacônico, um pouco mais evasivo nas observações dele. Mas sancionar a Rússia hoje pode trazer alguma efetividade ou não necessariamente, professor? Olha, eu acho que essa é a pergunta do dia, não é? Porque eu digo o Ocidente, né? Colocamos uma grande esperança nesse discurso, já desde ontem, né? No discurso de Biden, de que haveriam sanções mais efetivas. O que nós vimos, né, e você fez bem de lembrar o premier Boris Johnson, é que pela manhã, quando o premier Boris Johnson falou, o que nós percebemos são os efeitos reais do Brexit, né? Porque ele não falou como um cidadão europeu, ele falou como um inglês, que tem o gás do norte, que tem estruturas comerciais próprias, que não dependem necessariamente dos vínculos comerciais que os 28 países da União Europeia dependem, inclusive do gás russo, né? Então ele pode ser um pouco mais agressivo nas suas falas. Eu só não sei se o poder de fogo hoje efetivo do Reino Unido para punir a Rússia economicamente. Desconfio que não é o que ele imagina, né? Existe, é poderoso, mas não sei se é o que ele imagina, né? Quanto ao Biden, eu esperava um discurso, como todos, um discurso muito mais enfático, né? O Cláudio foi muito preciso na análise, eu estava ouvindo, e o que é que ele apontou como fragilidades. Me chama a atenção no discurso alguns pontos curiosos, né? Eu ouvi, e ele diz com todas as letras, né, que para os russos ficará muito difícil, a partir de agora, todo o processo deles de vínculos comerciais com o Ocidente, de vínculos de exportação com os países que têm o dólar, a libra, o euro e o ien, né? Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de 4 grandes moedas do mundo. Desculpe, ele esqueceu uma quinta moeda, né? Ele esqueceu o yuan, que quando é material de exportação chama renminbi, quando é para conteúdo de exportação tem um nome de renminbi. Ele esqueceu o poder da China, né? De certa forma, você dizer que ele não vai mais fazer essas negociações todas com essas moedas é esquecer o poder chinês, né? O poder da moeda chinesa. Observe, e vários jornais têm apontado isso com frequência, Financial Times indiscutivelmente um deles, mostrando que está sendo bem sucedido as operações por toda a Ásia de substituição do dólar pelo yuan em matéria de troca dia a dia do fluxo comercial na Ásia. Ora, isso é um sinal, né? Nós temos outros, né? Essa projeção de punição, de sanções econômicas, ela está baseada, e isso o nosso amigo Biden foi muito incisivo, ela está baseada essencialmente numa espécie assim de uma economia dependente do mundo ocidental, até mesmo para girar os seus títulos da dívida. Desculpe, aí reside o engano, né? Eu fui até procurar para ver os números exatos, né? A dívida russa, dívida externa russa, é de apenas 21% do PIB. Ela não tem nenhum perfil das dívidas comuns das economias industrializadas. Ou, por exemplo, faça uma comparação. O Brasil tem uma posição não tão desfavorável e tem uma dívida de 86% do PIB. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, a Rússia disponibilizou nos últimos anos, dos 680 bilhões que ela depois disponibilizou, guardou para essa atividade, 54 bilhões desses 680 são para gerir a dívida externa. O giro imediato da dívida externa, isso significa 2 anos. A dívida externa russa é de apenas 27 bilhões de dólares. Por que isso? Porque a Rússia é um grande produtor de petróleo e gás.
A Rússia arranca do chão 10 milhões de barris de petróleo dia. Isso traz um fluxo de moeda forte, sem contar o gás, né? Sem contar outras commodities que a Rússia vende. Então, de alguma forma, não me parece uma medida muito producente imaginar que você vai estrangular uma economia que não é dependente do fluxo monetário internacional. Esta é a realidade. A realidade que os números apenas sugerem. Professor Leonardo Trevisan, um prazer imenso, uma honra mesmo contar com a sua participação aqui no nosso programa. Queria saber do senhor o seguinte, quais são as saídas, quais são os cenários possíveis, né? Porque o conflito, é possível um conflito direto, por exemplo, entre as forças americanas e russas, coisa que nunca aconteceu, é bom que se diga, né? Houve a Guerra Fria, etc. e tal, muitos espiões tombaram durante essa, mais conflito armado, aberto e tal, nunca houve, né? E me parece que o discurso do Biden hoje, ele teve esse cuidado, o cuidado de dizer que não vai atacar a Rússia. E muito embora os europeus e o Biden não tem muitas alternativas. Ou ataca a Rússia, ou continua esbravejando, anunciando sanções que os russos desdenham, né, das quais desdenham. Quais os cenários que o senhor imagina para esse conflito, né, para o futuro imediato? Olha, uma das atividades mais interessantes que a gente pode ter é a construção de cenários, né? Gostei da imagem, né? Os cenários possíveis, o primeiro deles, né, é esse que você descreveu, de que, de algum modo, a Rússia ela está tendo... A iniciativa está com a Rússia, né? A iniciativa não está com o Ocidente, né? O tom que Biden disse e a garantia que deu de que nenhum soldado americano irá lutar em território ucraniano é enfática. Não foi diferente na construção de um cenário possível de guerra real a decisão do Jens Stoltenberg, que vem a ser o secretário-geral da OTAN. Ele já avisou que nenhum soldado da OTAN será deslocado lá. O que é que sobra para a Ucrânia? Sobra para a Ucrânia, claro, todo o apoio em equipamentos, todo o apoio logístico. Como nós vimos na ação durante o primeiro dia disso, né, uma das primeiras providências das tropas russas foi tomar Odessa, no Mar Negro, que seria o primeiro porto para a recepção desses equipamentos. Se nós observarmos com algum cuidado o que foi feito nessas primeiras 24 horas de guerra, vamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm, né? Não é invasão, é uma guerra. Então, quando nessas primeiras 24 horas, foi uma intervenção absolutamente cirúrgica, absolutamente pontual, com um objetivo muito definido: incapacitar as forças armadas ucranianas de resistir. Essa é a ideia. A ideia, a lógica que a gente pode olhar para isso, de que Putin estava fazendo um conceito que, para quem gosta desse assunto, é fácil de entender, um conceito de guerra total, em que ele invade e destrói o inimigo, nada disso. Ele não pretende destruir a sociedade ucraniana, muito pelo contrário. Ele pretende interferir nas escolhas da sociedade ucraniana, o que é outra coisa, né? Então, quando nós falamos de construção de cenário, nós temos que observar que o primeiro dessas construções de cenário foi essa intervenção pontual, né? Parece mais ou menos lógico que ele imobilizou essas forças armadas para diminuir a capacidade de resistência. E, principalmente, quando você olha no mapa, a expansão imediata, ele criou uma espécie de anel protetor. Ele expandiu, além do Rio Don, ele expandiu, além de Donbas, a região do Donbas, que todo mundo insiste em Donetsk e Luhansk, né, que são as duas cidades maiores. Além dessa região, ele expandiu essa presença russa um pouco mais para frente, fazendo um cinturão que vai fechar no norte em Kirk e vai fechar mais para o sudoeste, não no leste, no sudoeste, na Crimeia. Ele fecha. Quando você olha para isso, é evidente que ele pretende sentar na mesa de negociações com um fato consumado. Eu tenho uma parcela da Ucrânia nas minhas mãos reais. Vamos sentar para conversar a partir disso? Me parece evidente que a ação de Putin é uma ação de um estrategista razoavelmente experiente que está, de algum modo, construindo moedas de troca
para sentar na mesa de negociação e arrancar do opositor aquilo que ele mais quer, né? Que é simplesmente a não entrada da Ucrânia na OTAN. Este é um fato. E a rediscussão da segurança europeia em relação às ex-repúblicas russas. Ele não quer mais que a Polônia, a Hungria tenham possibilidade de ter mísseis, lançadores de mísseis que de alguma forma deixem frágil a possibilidade de defesa da Rússia. O quadro me parece mais ou menos esse, né? É claro que nós estamos falando sobre hipóteses e estamos falando sobre os primeiros 24 horas de combate. Não é extensivo. Mas a reação do Ocidente, que não falar em guerra, não falar em confronto e falar em punição econômica, que é duvidosa, sinaliza que a iniciativa está com Putin e surtindo efeitos exatamente os que ele desejava. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, conversou conosco aqui nos Bastidores do Poder. Professor, mais uma vez, obrigado demais pela atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado a vocês pela atenção e pelo convite. Um abraço. Um abraço.